Salamonte, te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A gente começa essa edição falando do programa AgroJovem, realizado na Bahia, que prepara profissionais para o mercado de trabalho. Quem participa conosco e dá mais detalhes sobre essa iniciativa é o nosso convidado lá da FAEB, o Adalto. Tudo bem, Adalto? Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Oi, Raíssa, tudo bem? Nós que agradecemos esse momento, estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre nossas ações de inovação aqui na FAEB, né, no Senar. Então, uma oportunidade muito boa, muito bacana e vamos conversar um pouquinho sobre inovação, né? Espero que temos muito conteúdo aí para trabalhar. É isso aí. Bom, já começa falando para a gente, então, o que é esse programa e quem pode participar? Certo. Então, o AgroJovem é um programa voltado para o público da zona rural, o público jovem, né? Voltado justamente a fazer essa integração maior do público jovem de 18 a 29 anos, para que eles possam interagir mais com o setor agropecuário, pensar modelos de negócios, modelos inovadores. A gente trabalha empreendedorismo dentro desse projeto. Os jovens em grupo montam planos de negócio. Então, a gente lançou esse projeto ano passado, fizemos um total de 15 turmas em 5 municípios espalhados pelo interior da Bahia e tivemos um resultado muito bacana. Foram mais de 300 jovens capacitados e que eles desenvolveram esses planos de negócios, essas propostas de inovação, de novos modelos de negócio, né? E de como isso ia impactar localmente a propriedade, o empreendimento deles, né? Então, alguns jovens, inclusive, saíram desse processo com algumas propostas, inclusive empregados em algumas instituições. Então, tem trazido um resultado muito bacana, essa aproximação do jovem com o mercado de trabalho, né? Muitos falam, né, dessa dificuldade realmente de você conseguir integrar o jovem com as necessidades e as oportunidades do mercado de trabalho. Então, dentro do AgroJovem, a gente visa capacitar e desenvolver o jovem para que ele chegue mais preparado no mercado de trabalho como pessoa, como profissional. E vocês trabalham aí as inovações tecnológicas, né, voltadas para o agro, inclusive tem um trabalho feito com startups, não é isso? Qual o papel da tecnologia para o agronegócio? Isso. A gente entende que a tecnologia, a inovação, assim como o agro de uma forma geral é pautado e cresceu por causa das inovações e das tecnologias que foram atreladas aos processos produtivos, né? E a gente entende que para a gente ser cada vez mais eficiente, mais sustentável, mais produtivo, alimentar o mundo que demanda por alimento, a gente precisa realmente ter uma intensificação da utilização de tecnologia nas propriedades rurais, principalmente nas médias e pequenas propriedades, né? Contribuir com isso. E aí é uma vertente que está em todas as nossas ações. Todas as nossas ações a gente tem trabalhado a parte de inovação. No AgroJovem existe um módulo voltado para a parte de inovação, quais são as inovações tecnológicas que estão presentes no agro, que atendem à realidade desses jovens e que eles podem desenvolver também. Então, isso é a vertente voltada para o AgroJovem, que foi nosso primeiro conteúdo. Voltado à parte de startups, de fomento ao ecossistema de inovação, de busca de novas tecnologias, além do desenvolvimento de novas tecnologias, nós temos o projeto Senar AgroApp, que é vinculado com a CNA, né, um projeto nosso em parceria com a CNA e com o Senar Nacional, onde a gente trabalha justamente todo esse processo de inovação, desde o fomento ao que se chama de ecossistema de inovação, que é a interação, o diálogo, e fazer com que as pessoas que trabalham em inovação pensem em trazer essa inovação para o setor agropecuário, assim como pegar as pessoas do setor agropecuário e apresentar para elas novas tecnologias, né? O que de novo está surgindo no mercado. Então, a gente tem feito muito isso na parte de fomento, feito hackathons. A gente fez 6 hackathons, inclusive hackathon online, hackathon no interior da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista, em Teixeira de Freitas. A gente tem fomentado muito que a inovação e a busca de novas tecnologias, o surgimento de novas tecnologias estejam presentes no interior do estado.
O setor agropecuário, a gente fica aqui, a sede da federação é em Salvador, na capital, mas o agro acontece em todo o estado da Bahia e nós precisamos levar essa inovação, essa tecnologia por meio de nossos sindicatos, nossa assistência técnica, nossos cursos de formação profissional rural para todo o estado da Bahia. Então, são algumas das ações que a gente visa levar essa inovação, levar essa tecnologia para o produtor rural, para a sociedade como um todo também, né? E isso colabora, né, Adalto? Você que chegou aqui, seu crédito, coordenador de inovação da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, não é isso? Adalto Liberato. Isso. Bom, você que trabalha específico para esse segmento de inovação, qual o papel desse trabalho até para a sucessão familiar? Certo. A gente entende, como a gente comentou, da importância da inovação para o setor agropecuário. Cada vez mais o jovem tem buscado se capacitar, se desenvolver, buscar novos conhecimentos. Nessa busca incessante por conhecimento e da forma como o mundo está interconectado, hoje você tem o Instagram, o WhatsApp, você conversa com pessoas praticamente do mundo todo e informações do mundo todo chegam para você. E o jovem é ávido por conhecimento, por inovação e por tecnologia. Então, a gente precisa que a tecnologia realmente chegue ao campo para que o campo seja cada vez mais atrativo para o jovem, para que ele permaneça no campo de forma sustentável e trabalhando na propriedade, né? Fazendo a sua propriedade, seu empreendimento, algo rentável e viável para ele. E a tecnologia é um meio para isso, né? Para atrair o jovem para o campo. A conectividade é algo necessário para o campo. Então, a gente levando a internet, buscando disseminar a internet, a tecnologia fomenta, né, que o jovem também utilize essa tecnologia, que precisa ser atrativa para ele. A tecnologia é uma forma de atrair o jovem para permanecer no campo, seja por maquinários novos, se descobrir novas máquinas, descobrir novos aplicativos, você está lá gerenciando sua propriedade por sistemas, monitoramento por câmeras, então existe muita coisa, utilização de drones, tudo isso é atrativo e o jovem sempre busca inovação, sempre busca estar implementando esse tipo de tecnologia, né? Adalto, inclusive, aqui em Brasília, eu cheguei a fazer uma reportagem sobre conectividade e um médio produtor aqui do Distrito Federal falou que a filha dele não tinha nem interesse em dar prosseguimento porque era uma área isolada, ela não se sentia segura, a internet não funciona direito ali, isso que é aqui próximo à capital do Brasil, né? Então, ele falou que isso era um fator que dificultava, né, para a família dele, para a filha, dar prosseguimento ao negócio que ele criou e que provavelmente ela no futuro venderia a propriedade. Então, a gente vê a urgência de levar essas tecnologias e inovações para o campo, né? Nesse papel, a gente já falou um pouquinho das startups, mas todo esse ecossistema vem a facilitar a entrada desses jovens e a permanência deles no campo, né? Isso, a conectividade é um dos gargalos dentro do nosso setor, né? Mas a gente precisa buscar que isso chegue ao produtor rural, precisa buscar que isso chegue nas propriedades, porque é fundamental, né, que a internet vai facilitar a conexão entre sistemas, a conexão entre pessoas, a comunicação, o recebimento de informações. Então, a internet vai facilitar muito, inclusive a gestão da propriedade, a organização, o planejamento, entender como a propriedade funciona, né? E fazer conexão com o mundo. Então, para isso, precisa realmente a gente, de uma forma geral, buscar que essa internet chegue ao campo e que seja realmente suficiente para a necessidade do produtor, né? A gente vê vários aplicativos, vários sistemas que precisam desse tipo de monitoramento, desse tipo de suporte da internet, e a gente precisa realmente fomentar para que isso chegue ao setor agropecuário de uma forma mais geral, mais ampla, justamente para a gente facilitar o sistema produtivo, para a gente atrair cada vez mais jovens. O setor agropecuário tem empregado muitas pessoas, e a gente precisa entender quais são os gargalos. A gente falou de conectividade, mas existem outros, para que realmente ele seja cada vez mais atrativo para o jovem estar lá, para dar seguimento à sua propriedade e se capacitar.
justamente existem tantas capacitações EAD, à distância, nós também temos capacitações à distância e precisa desse tipo de ferramenta para que nós possamos levar conhecimento para o produtor rural. Aí um vídeo do sistema da FAEB falando do programa AgroJovem. Eu vi ali os elementos que vocês levam em conta: empreendedorismo, tem a parte social ali e tem a parte de, se eu não me engano, protagonistas do campo. Daqui a pouco a imagem vai aparecer novamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre ser protagonista. Como essa ideia é inserida aí para esses jovens? A gente precisa entender que nós somos, como é que eu posso dizer? Nós precisamos tomar pé da nossa vida, né? Realmente direcionar as nossas vidas. E para isso a gente precisa de algumas ações, conhecer de fato a nossa realidade, conhecer os nossos anseios, nossos objetivos enquanto pessoa. Então, são algumas das ferramentas que são discutidas dentro do AgroJovem, que é justamente para entender o propósito. A gente precisa de um propósito e como a gente alcançar esse propósito, esse nosso sonho. E para isso a gente precisa ser protagonista. Se a gente consegue sonhar, a gente consegue realizar. Então, trazer um pouco dessa lógica de que realmente o jovem precisa ser protagonista da sua realidade, protagonista da sua vida. Ele tem as oportunidades, com a capacitação que a gente está levando do AgroJovem, trabalhar plano de negócio, empreendedorismo, falar sobre receitas, despesas, que às vezes é esquecido na nossa escola fundamental, no nosso ensino fundamental. Então, são alguns conceitos que a gente leva para o jovem para que ele tenha a ferramenta de ser realmente protagonista da sua vida. E a gente precisa ter isso, esse propósito, para nos diferenciar. Isso é uma coisa que causa uma diferenciação para a gente, tanto enquanto pessoa, tanto quanto profissional. Só recapitula para mim, a partir de qual idade os jovens podem entrar no programa? De 18 a 29 anos. De 18 a 29 anos. E aí eu acho muito interessante essa parte que vocês tratam de empreendedorismo também, porque é um ensino complementar, que realmente nas escolas não existe, né? Então o jovem realmente tem um ingrediente a mais, digamos assim, para chegar no mercado de trabalho. Ele chega mais preparado, né? E não só o mercado de trabalho, dentro da sua própria atividade. Existem jovens que são filhos de produtores, que têm propriedades, ou que já são realmente produtores rurais ali iniciando, né? Então, isso facilita, né, para que o jovem entenda o seu negócio e torne ele cada vez mais viável para a sua vida, né? E quais cadeias produtivas são bem fortes aí, onde há a atuação desses jovens? Eu sei que a Bahia produz bastante cacau, maior produtora de cacau, temos muitas frutas. Vamos falar um pouquinho sobre cacau mais na frente, que a gente está com um desafio tecnológico voltado para o inventário florestal, né, no cacau cabruca. Então, um pouquinho mais na frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um tempo ainda. Mas como você mencionou, a Bahia é um estado muito diverso. A gente tem ali no oeste da Bahia grãos com milho, soja, plumas, né, a parte de algodão. Tem também uma pecuária muito forte lá no oeste. Você desce para o extremo sul, o sul da Bahia, você tem uma pecuária de leite muito forte, uma pecuária de corte também muito forte. Fruticultura tem cada vez ganhado mais espaço também no sul, extremo sul. A gente fala do Baixo Sul, a região de Gandu, extremamente produtiva, com uma característica muito voltada para a banana e para a graviola. Uma fruticultura muito forte naquela região. O cacau, que pega toda aquela região ali do Baixo Sul, Sul até Extremo Sul, ainda tem um pouco de cacau, né? E a característica do cacau baiano, tem muita parte do cacau cabruca, como eu falei, que é o cacau que fica ali abaixo da Mata Atlântica. Você tem a região semiárida com caprinocultura, bovinocultura de leite também. Você sobe para o norte, ali na região do Vale do São Francisco, né, com Juazeiro, Casa Nova, produzindo muita fruticultura.
várias vinícolas naquela região. Então, a Bahia é diverso e tem muita coisa bacana aqui para o pessoal conhecer também. Maravilha. Eu cheguei aí no Centro de Excelência, lá na região de Juazeiro. Muitos jovens se capacitando, muitos jovens felizes por fazerem parte dessa cadeia produtiva tão relevante ali para a região, né? Maravilha. Adalto, que mensagem a gente pode deixar para esses jovens aí da Bahia e também de todo o Brasil que estão acompanhando o nosso programa sobre ser protagonistas, sobre se envolverem no nosso agronegócio e terem seu papel aí destacado nesse segmento que é tão importante para a nossa economia. Inclusive hoje, dia do agronegócio. Que bom. A gente entende que o jovem ele tem esse papel de dar sequência, né? Sequência às atividades, caso seja de interesse, e o setor do agronegócio é extremamente importante. Importante no ponto de vista econômico, com produtividade, com receita, com lucratividade. Também do ponto de vista social, devido à quantidade de pequenas, micropropriedades, grandes propriedades também que empregam muitas pessoas. O nosso setor agropecuário é fantástico por ser diverso. Então, e traz uma gama imensa de oportunidades. E também na parte de sustentabilidade, com manejo, a gente sabe de várias técnicas de sustentabilidade, plantio direto e LPF. Cada vez mais a agricultura vem inovando para que a gente seja mais sustentável e mais produtivo. E o jovem precisa entender que ele tem uma oportunidade fantástica de dar seguimento a isso, dar seguimento a um setor que cresceu muito nos últimos anos e tem um potencial ainda maior de crescimento, de melhoria de renda, de melhoria de condições produtivas, de alimentar o mundo, levar realmente comida para todo o mundo, né? Então, eu deixo essa mensagem de que o setor tem muitas oportunidades para o jovem, precisa renovar com o jovem também. O jovem precisa estar do lado de nós produtores jovens, de produtores mais velhos, dando seguimento à atividade, fortalecendo a atividade, né? Que a experiência somada à juventude vai realmente fortalecer cada vez mais o setor. E em relação ao Senar, a FAEB, a gente tem realmente buscado várias estratégias, vários programas para fortalecer a capacitação do jovem baiano, do jovem do setor agropecuário, para que ele tenha as ferramentas para dar sequência a esse nosso setor tão importante, né? Porque o conhecimento é a base de tudo. Para você inovar, para você transformar, você precisa de conhecimento. Então, nós levamos conhecimento para o setor agropecuário, para o produtor rural, para o jovem, para a pessoa do setor agropecuário. E a gente entende a importância também que a gente tem para contribuir com isso e o setor fortalecer. Então, o jovem pode contar com o sistema FAEB Senar, assim como pode contar também com a CNA, Senar, né? Que a gente está do lado do jovem para dar o suporte de conhecimento para que ele realmente tenha todas as possibilidades para se transformar num ótimo produtor, um produtor eficiente, sustentável e produtivo. É isso aí, e realmente a tecnologia vem ajudando cada vez mais para um agronegócio mais sustentável. Adalto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos para trazer novidades e depois quero saber aí o que está previsto para o cacau, hein? A gente que agradece da oportunidade de estar aqui conversando com vocês, levando essa mensagem para o nosso público jovem do Brasil, né? E do cacau, a gente lançou agora em janeiro um edital para o desenvolvimento de tecnologia, no qual a gente está buscando tecnologias que consigam realizar o inventário florestal dentro do Cacau Cabruca. Então, a gente fez vários hackathons, né, que são eventos voltados para a parte de inovação, surgimento de novas tecnologias, fomentando o ecossistema por todo o interior do estado. E agora a gente evoluiu para essa parte de desafio tecnológico, onde a gente está buscando soluções um pouco mais maduras ou que possam realmente mudar um pouco da tecnologia que ela já tem para atender essa demanda do produtor rural, do produtor de cacau, que é a necessidade de fazer o inventário florestal para o manejo sustentável do cacau cabruca. Então, a gente está utilizando o cacau cabruca
como área de teste, mas a gente entende que uma tecnologia que consiga fazer esse inventariado florestal dentro do cacau, ele pode estar fazendo isso em outras realidades, em outros biomas, em outras culturas. Então, o cacau aqui é o piloto, é o teste que a gente vai colocar a tecnologia. E é uma proposta muito bacana, porque a gente vai ter essa parte de identificação das tecnologias. As inscrições vão até dia 7 de março. Então, pessoal que quiser se inscrever, o desafio tecnológico.com.br. Até dia 7 de março estão as inscrições abertas. A gente vai fazer uma primeira seleção para o pessoal passar para uma segunda fase, uma fase de capacitação, falando sobre o que é cabruco, o que é inventário florestal, toda essa parte teórica. Depois eles vão passar por uma segunda capacitação, que a gente vai identificar as 3 melhores, que tem mais vínculo com a realidade do cacau e que possam entregar a solução para que elas passem para uma fase de teste. Então, essas 3 tecnologias, ou 3 startups, 3 empreendimentos que tiverem alguma tecnologia adequada ao desafio que a gente propôs, vão para uma fase de teste aqui no sul da Bahia, na região de Ilhéus, para testar as tecnologias de forma prática mesmo dentro das áreas de cacau, para depois a gente identificar qual tecnologia e caso alguma dessas 3, depois eu digo caso, que ela precisa realmente entregar, ela vai ter um prêmio de subvenção de R$100 mil. Então é uma proposta bem bacana que a gente tem feito para levar a tecnologia, levar a inovação para o produtor rural. A gente trabalha em inovação focada em resultado para o produtor rural e é mais uma proposta que o Sistema FAEP-Senar tem trazido para fomentar a inovação e fazer com que essa inovação chegue para o produtor rural, chegue impactando, trazendo benefícios para a sociedade. Maravilha. E que outros desafios ainda estão previstos para 2022, Adalto? 2022 tem esse, que a gente ele tem um período longo, ele começa agora as inscrições até março, ele tem um período de capacitação, ele vai até junho. A gente vai lançar outras propostas. A gente tem um programa chamado Liderar Rural, em parceria com o Sebrae, que busca realmente o desenvolvimento de algumas lideranças pelo Estado, né, pelo interior do Estado. Temos também a EAGRO, que é a nossa feira de inovação, nossa feira voltada para tecnologia e inovação, onde a gente leva o que de mais novo existe de tecnologia. A gente já fez a primeira em Vitória da Conquista, em 2019. Em 2020, a gente fez ela virtual. Em 2022, a gente fez ela em Teixeira de Freitas. E aí vamos para a nossa terceira edição. Agora, em 2022, a gente sempre faz um hackathon dentro dela. Então, um desafio, a gente ainda não definiu qual vai ser o desafio que vai rodar dentro da EAGRO. Então, existem muitas coisas sendo desenvolvidas aqui dentro do Senar, dentro da FAEB, voltada para o desenvolvimento de tecnologia, testando alguns aplicativos, alguns sistemas junto com o produtor. A gente tem fomentado muito a questão de startups para que elas realmente sejam desenvolvidas e cheguem para o produtor rural. Falando em startups, é interessante porque o agronegócio hoje é o setor mais importante da nossa economia, né, Adalto? E a gente ainda não tem o unicórnio do agro, né, que são as empresas que valem mais aí de $1 bilhão. E no agro não tem ainda. É possível a gente pensar em uma startup tão valiosa para o nosso setor nos próximos anos? Porque, assim, pelas conversas que a gente tem com investidores da área, o que eles falam é que essa questão de tecnologia para o agro específico ficou defasada nos últimos anos, ganhou força com a pandemia, né? Surgiram mais empresas facilitando aí a rotina do produtor rural, mas por muito tempo ficou esquecido, assim como o marketing, por exemplo, para o agronegócio. Mas agora, você vê um movimento maior, um surgimento de mais empresas, mais investimento nessas empresas, é possível a gente pensar aí num unicórnio do agro? Claro, a gente tem que pensar que vai existir, que vai surgir, porque a gente tem potencial. A gente tem potencial para que isso aconteça. No setor agropecuário existem milhões de produtores e é uma oportunidade muito grande, né? Tem um mercado muito amplo para que as startups sejam desenvolvidas e que elas cresçam dentro do setor agropecuário.
Então, pelo potencial de mercado que nós temos, é questão de tempo surgir um unicórnio, né? E você pode pegar exemplo do próprio Radar Agritech, que mostra o crescimento do número de startups, né? O Radar, ele mapeia quais são as startups que estão dentro do setor, né? Que desenvolvem tecnologia para o setor agropecuário. Então, se você pegar as 2 últimas publicações, você vê o crescimento do número de startups voltadas para o setor agropecuário. Então, cada vez mais que a gente fomenta isso, como eu comentei, a gente fez os hackathons. Os hackathons são formas de você fomentar com que tecnologias surjam. A gente faz esses eventos baseados nas demandas do produtor rural. A gente vai antes conversar com o produtor rural, saber qual é a sua dor, a sua necessidade, para que a gente faça esses eventos, para que surjam as tecnologias. E se existe uma dor, uma necessidade de mercado, existe uma oportunidade para o desenvolvimento de tecnologia, que isso é a base do nosso projeto de inovação junto com a CNA, o Senar AgroApp, é identificar a dor do produtor, fomentar com que isso seja desenvolvido pelo ecossistema ou buscar alguma tecnologia que já existe, porque existe a dor no mercado. E a gente está num ambiente de milhões de produtores rurais espalhados pelo interior da Bahia. Cada vez mais tem existido investimento em startups. Um exemplo prático nosso, a gente começou fazendo hackathons, fazendo meetups, fomentando o ecossistema de inovação. Hoje a gente está com o desafio de tecnologia aberto, e aí só para eu não ser... para eu reforçar os parceiros, a gente tem diversos parceiros envolvidos, CNA, CEPLAC, UFSB, Envipro, Rede Mais, SIC, os patrocinadores Mondelez, Instituto Arapiaú, Fundação Vale, a IPC. Isso mostra que todo o setor, toda a cadeia de suprimentos, pegando o caso do nosso desafio tecnológico do cacau, do inventário florestal, isso mostra que todo o setor agropecuário, toda a cadeia entende que a inovação, que as tecnologias, as startups vão contribuir muito para o setor. Isso mostra que elas têm oportunidades de crescer e, consequentemente, se transformar em um unicórnio aí para o setor agropecuário e para nosso país também. Tá certo, Adalto. Olha, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar rapidinho aqui, queria que você deixasse o contato, então, para os jovens aí da Bahia que se interessaram. Ah, bacana. Os jovens que se interessarem pelo agrojovem ou pelos desafios, pelo desafio do inventário florestal, vocês podem entrar em contato, inclusive aproveitando, né, as nossas redes sociais, Sistema FAEB Senar, tem lá o nosso Instagram para que você possa mandar uma mensagem, um direct para a gente para entrar em contato. Você pode também buscar um sindicato dos produtores rurais mais próximo de você, aproveitando que o Agrojovem, vamos ter 10 turmas em 10 municípios esse ano. Vamos começar por Eunápolis e Juazeiro, lembrando que você falou do Centro de Excelência de Fruticultura, então a gente vai ter turma lá em Juazeiro. Olha aí. E o desafio tecnológico, tem a página do desafio, desafiotecnologico.com.br, só entrar lá, se inscrever. Se você tem alguma tecnologia voltada para o inventário florestal no Cacau Cabruca ou alguma coisa que você entende que pode contribuir para isso, se inscreve lá ou entre em contato com a gente. Tem também uma página no Instagram. Muito bem. Adalto, muito obrigada pela participação. Volte sempre. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Forte abraço. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Tchau.